Você já sentiu que estava preso em um lugar onde as portas não abrem, os gritos não são ouvidos e o ar parece pesar sobre seus ombros como uma mão invisível? Foi exatamente assim que tudo começou, no quarto 217. Eu ainda consigo ouvir aquelas batidas desesperadas na porta enquanto tentava escapar. Minhas mãos tremiam, minha garganta estava seca, mas nada do que eu fizesse adiantava. Aquele som vindo das paredes. Era como se rissem de mim. E então, ele apareceu no corredor. Lucas segurava aquele diário antigo manchado de sangue, olhando para mim com uma expressão que nunca vou esquecer. Não devíamos ter vindo aqui, ele sussurrou, mas já era tarde demais. Tudo havia começado antes mesmo de percebermos. Deixe-me voltar um pouco no tempo para explicar como tudo isso aconteceu. Meu nome é Rafael e eu sou escritor. Estava passando por um bloqueio criativo terrível, então decidi que precisava de um lugar diferente, algo que me inspirasse. Foi aí que Lucas, meu melhor amigo e fotógrafo freelancer, sugeriu o Hotel Majestic. Ele disse que era famoso por sua arquitetura histórica e, bem, suas lendas assustadoras. Vai ser perfeito para você, ele brincou na época. Eu ri, mas não sabia o quanto aquelas palavras se tornariam verdadeiras. Chegamos ao hotel ao entardecer. O prédio era impressionante. Uma construção antiga com detalhes góticos, cercada por árvores altas que pareciam vigiar cada movimento. O recepcionista nos recebeu com um sorriso educado, mas hesitou quando entregou a chave do quarto 217. Tivemos alguns problemas técnicos ali recentemente. Ele murmurou, sem olhar diretamente para nós. Perguntei o que ele queria dizer, mas ele apenas balançou a cabeça e disse que estava tudo resolvido agora. Não dei muita importância naquele momento. Afinal, o que poderia dar errado? O quarto 217 ficava no segundo andar, no final de um corredor longo e mal iluminado. Quando abrimos a porta, senti algo estranho no ar. Era como se o próprio espaço estivesse nos observando. As paredes eram cobertas por papel de parede desbotado e havia um cheiro peculiar, algo entre mofo e algo mais metálico. Lucas fez piadas sobre o lugar parecer saído de um filme de terror, mas eu podia ver que ele também estava desconfortável. Naquela noite, enquanto tentava dormir, notei algo debaixo do colchão. Era um diário velho, com as páginas amareladas e manchas escuras que pareciam sangue. Comecei a folheá-lo e logo percebi que aquilo não era uma simples lembrança abandonada. Era um relato detalhado de uma mulher chamada Clara, que escreveu sobre seu medo crescente de seu marido. As últimas páginas eram frenéticas, quase ilegíveis. Ela dizia que ele estava obcecado por ela, que a vigiava constantemente e que ela temia pela própria vida. E então, a última frase. Se alguém encontrar isso, por favor, fuja deste lugar. Ele vai te encontrar também. Eu sabia que deveria ter ido embora naquele momento, mas já era tarde demais. Aquela noite foi a primeira vez que as coisas começaram a mudar. Eu estava deitado na cama, tentando ignorar o desconforto do colchão duro e o silêncio opressivo do quarto, quando ouvi um clique vindo da porta. Pensei que fosse Lucas voltando. De uma caminhada pelo corredor, ele tinha saído para fumar um cigarro, mas quando olhei para a maçaneta, ela não se mexeu. Ainda assim, eu podia jurar que algo havia tocado nela. Decidi não dar muita importância. É só o vento, murmurei para mim mesmo. Mas então as luzes começaram a piscar. Não eram quedas de energia normais, como aquelas causadas por tempestades. Era algo irregular, como se alguém estivesse brincando com o interruptor. Chamei Lucas, mas ele não respondeu. Quando finalmente consegui acalmar minha respiração e me levantar para verificar o disjuntor, as luzes voltaram ao normal, ou quase isso. Uma das lâmpadas do teto continuou piscando lentamente, emitindo um zumbido baixo que parecia ecoar dentro da minha cabeça. Foi então
que ouvi as batidas. Vinham da parede ao lado da cama. 3 toques curtos, seguidos por um longo silêncio. Parei tudo o que estava fazendo e encarei a parede, esperando que algo acontecesse. Nada. Mas quando me virei para voltar à cama, vi uma sombra passar rapidamente pelo canto do quarto. Não era a minha sombra, nem a de Lucas. Era algo diferente. Tentei racionalizar. Talvez fosse apenas cansaço, ou talvez eu estivesse projetando medo por causa do diário. Mas quando fui até o espelho do banheiro para lavar o rosto, percebi algo ainda mais perturbador. Por um breve momento, vi outra pessoa atrás de mim. Era uma mulher com cabelos escuros e um vestido antigo. Ela me encarava com olhos vazios, como se estivesse pedindo ajuda. Pisquei e ela desapareceu. Voltei para o quarto e encontrei Lucas sentado na beirada da cama, folheando o diário que eu havia encontrado. Ele parecia absorto, mas quando levantou os olhos para mim, notei algo estranho em sua expressão. Você sabia que essa mulher foi assassinada aqui? Ele perguntou, apontando para uma das páginas. Diz aqui que o marido dela a matou neste quarto, exatamente onde estamos agora. Eu queria dizer algo, qualquer coisa, para dissipar aquele peso no ar, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Lucas continuou lendo, murmurando trechos do diário em voz alta. E então, pela primeira vez, senti que não estávamos sozinhos. Aquela noite foi apenas o começo. No dia seguinte, as coisas começaram a piorar rapidamente. Pela manhã, Lucas parecia diferente. Ele estava mais calado, distante, como se algo o incomodasse profundamente. Quando perguntei o que havia de errado, ele apenas balançou a cabeça e disse: "Não é nada." Mas eu sabia que era mentira. Seus olhos estavam vidrados e ele respondia às minhas perguntas com frases curtas, quase automáticas. O primeiro sinal real de que algo estava muito errado aconteceu durante o café da manhã. Estávamos sentados na sala de jantar do hotel, tentando agir como se tudo estivesse normal, quando Lucas começou a falar sozinho. Não eram murmúrios aleatórios. Ele estava conversando com alguém que não estava lá. "Você não entende", ele disse, com uma voz que não reconheci. "Eu tive que fazer isso." Fiquei paralisado, observando enquanto ele continuava falando, como se estivesse revivendo uma memória que não era dele. Quando finalmente o chamei pelo nome, ele piscou e me encarou como se tivesse acabado de acordar de um sonho. "O que foi?" ele perguntou confuso. Voltei ao quarto 217 com um mau presságio crescendo dentro de mim. A porta se trancou sozinha assim que entramos, e dessa vez não havia como abri-la. As batidas nas paredes recomeçaram, mas agora eram mais altas, mais insistentes. E então, algo ainda mais assustador aconteceu. O espelho do banheiro começou a embaçar, mesmo sem ninguém tocá-lo. Palavras surgiram lentamente na superfície, escritas com traços desesperados. "Saiam daqui." Tentei arrastar Lucas para fora do quarto, mas ele resistiu. "Você não entende, Rafa," ele disse com uma expressão sombria. "Ela quer que a gente faça algo. Ela está nos usando." Antes que eu pudesse responder, ouvimos passos vindos do corredor. Passos pesados, como se alguém estivesse andando devagar, deliberadamente. Corremos até a porta, mas ela permaneceu trancada. Os passos pararam bem do outro lado. Quando finalmente conseguimos abrir a porta, encontramos o corredor vazio. Mas algo havia mudado. O ar estava mais frio e havia um cheiro metálico no ambiente, como sangue fresco. Voltei ao quarto para pegar o diário, esperando encontrar alguma resposta, mas o que encontrei foi ainda mais perturbador. Entre as páginas havia uma fotografia antiga, uma imagem granulada de um homem vestido com roupas dos anos 1920, segurando uma faca ensanguentada. Era o marido de Clara, o assassino, e ao lado dele, refletida no vidro da moldura, estava a mesma mulher que eu havia visto no espelho do banheiro. Lucas começou a agir de forma ainda mais estranha. Ele repetia frases desconexas, como se estivesse possuído por algo além de si mesmo.
Você nunca vai escapar, ele murmurou certa vez, com uma voz que não era a dele. Eu sabia que precisava fazer algo, mas cada vez que tentava confrontá-lo, ele se afastava, como se estivesse sendo controlado por uma força invisível. Foi então que percebi a verdade. O espírito de Clara não estava tentando nos ajudar. Ela estava nos manipulando, usando Lucas para recriar o crime que tirou sua vida. E eu era o próximo alvo. Eu não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Lucas não era mais ele mesmo. Ele andava pelo quarto como um fantoche, seus movimentos rígidos e descoordenados. Seus olhos estavam vidrados, fixos em algo que eu não conseguia ver. Quando ele falava, era com uma voz que não reconhecia, fria, calculista, como se fosse outra pessoa falando através dele. Foi então que ele disse as palavras que me fizeram gelar até os ossos. Você sabe o que eu fiz, não sabe? Ele estava parado na frente do espelho, segurando o diário com tanta força que suas mãos tremiam. Eu tive que fazer isso, ele continuou com aquela mesma voz distorcida. Ela merecia. Eu sabia exatamente o que ele estava dizendo. O espírito de Clara havia tomado conta dele, recriando o estado mental do assassino original. Ela estava usando Lucas para repetir o ciclo de violência que a levou à morte. E agora eu era o próximo alvo. Confrontei-o, tentando trazê-lo de volta à realidade. Lucas, isso não é você. Lute contra isso. Mas ele apenas sorriu, um sorriso que não pertencia ao meu amigo. Você nunca vai escapar, ele sussurrou, ecoando as mesmas palavras que eu já havia ouvido antes. Naquele momento, entendi que não havia mais tempo para hesitar. Peguei o diário e comecei a folhear as páginas freneticamente, procurando algo, qualquer coisa que pudesse nos salvar. Foi quando encontrei uma passagem que me fez parar. Clara escreveu sobre o fogo. O fogo é a única maneira de acabar com isso, ela escreveu. Mas cuidado, ele também pode consumir você. Olhei para a lareira no canto do quarto. Era uma ideia insana, mas eu sabia que não tinha escolha. Se queria salvar Lucas e a mim mesmo, precisava destruir aquele diário. Mas antes que pudesse agir, Lucas avançou sobre mim, seus olhos brilhando com uma fúria sobrenatural. Você não vai escapar, ele rosnou novamente, suas mãos se fechando em torno do meu pescoço. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. As mãos de Lucas estavam apertando meu pescoço com uma força que eu não sabia que ele tinha. Seus olhos, ou melhor, os olhos do espírito que o possuía, brilhavam com uma fúria insana. Você nunca vai escapar, ele repetia, como um mantra distorcido. Minha visão começou a escurecer, e eu sabia que precisava reagir ou seria tarde demais. Com o pouco de força que me restava, empurrei Lucas para trás com toda a energia que consegui reunir. Ele cambaleou e caiu sobre a mesa ao lado da lareira, derrubando uma luminária no chão. O som estridente do vidro quebrando ecoou pelo quarto, mas não havia tempo para pensar nisso. Eu agarrei o diário e corri até a lareira, jogando-o dentro das chamas. Por um momento nada aconteceu. Apenas o crepitar do fogo preenchia o silêncio tenso. Mas então algo mudou. O ar pareceu vibrar, como se uma força invisível estivesse lutando contra mim. Um grito agudo e ensurdecedor encheu o quarto, vindo de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Era Clara, ou o que restava dela. Sua voz era uma mistura de dor e raiva, ecoando pelas paredes enquanto o diário queimava lentamente. Lucas caiu de joelhos, soltando um gemido gutural. Seus olhos voltaram ao normal por um breve momento, e ele me encarou com uma expressão de puro terror. Rafa, o que está acontecendo? Ele murmurou antes de desmaiar no chão. As luzes do quarto piscaram violentamente e as paredes pareciam tremer. Sombras grotescas dançavam nas paredes, como se formas humanas estivessem tentando escapar das chamas. E então, tão rápido quanto começou, tudo parou. O silêncio tomou conta do quarto, pesado e opressivo.
Corri até Lucas e o sacudi, tentando acordá-lo. Ele abriu os olhos lentamente, confuso e desorientado. O que aconteceu? Ele perguntou, sua voz fraca. Antes que eu pudesse responder, ouvimos passos vindos do corredor novamente. Desta vez, eles eram rápidos e decididos, como se alguém estivesse vindo nos buscar. Peguei Lucas pelo braço e o arrastei para fora do quarto. Corremos pelo corredor, nossos passos ecoando no silêncio mortal do hotel. Quando finalmente chegamos à recepção, encontramos o mesmo funcionário que nos recebeu no início. Ele nos encarou com uma expressão indecifrável. "Vocês conseguiram sair", ele disse, em um tom que soava mais como uma constatação que uma pergunta, mas algo me dizia que aquilo ainda não havia terminado. Saímos do hotel correndo, sem olhar para trás. Lucas estava tremendo tanto quanto eu, mas pelo menos ele parecia estar voltando ao normal. Chamei um táxi e nos afastamos daquele lugar o mais rápido possível. Durante todo o caminho, nenhum de nós disse uma palavra. Estávamos exaustos, traumatizados, como se algo tivesse sugado toda a nossa energia. Quando finalmente chegamos à cidade, decidi procurar ajuda. Contei tudo à polícia, sobre o diário, os fenômenos estranhos, até mesmo sobre o ataque no quarto. Mas quando eles foram investigar o Hotel Majestic, não encontraram nada. O quarto 217 estava vazio, sem sinais de qualquer perturbação. E Lucas havia desaparecido. Dias depois, recebi uma carta misteriosa na minha porta. Dentro dela havia uma única fotografia antiga. Era de Lucas, vestido exatamente como o assassino original, com um sorriso sinistro no rosto. No verso da foto, uma mensagem escrita à mão: "Agora é sua vez." Naquela noite, ouvi batidas na minha porta. Quando abri, não havia ninguém lá. Mas no chão, ao lado do capacho, estava o mesmo diário manchado de sangue que eu havia queimado no hotel. A última página estava em branco, exceto por uma frase escrita em tinta vermelha: "Você nunca vai escapar." Desde então, sei que a maldição me escolheu como seu próximo alvo. Não importa onde eu vá ou o que eu faça, ela sempre me encontra. As batidas nas portas, as sombras no espelho, elas estão mais próximas a cada dia. Agora entendo que o quarto 217 não era apenas um lugar, era um portal, e eu já passei por ele. Você sabe que quer continuar assistindo, mas até onde você aguenta? Inscreva-se no Pesadelo Eterno e descubra seus limites. Todo dia, um novo vídeo para testar sua sanidade.